Olá, meus amores! Mais uma vez aqui com vocês para mais um relato e dessa vez eu trouxe uma pessoa muito especial na minha vida, que é a minha irmãzinha. E ela vai contar uma experiência que ela teve e que, assim, toda a família já conhece, né? Assim, meio que deixou a família na época um pouco preocupada, né? Porque não tinha muito conhecimento da coisa. E depois, com o tempo, né? A minha irmã foi se espiritualizando e hoje em dia ela entende realmente o que aconteceu, tá? Então ela vai se apresentar para vocês e já vai começar o relato dela. Tá. Boa noite, meu nome é Leia, né? Sou a irmã mais velha da Mônica, né? Sou pedagoga. E o que aconteceu? Eu tinha mais ou menos de 13 para 14 anos e eu tinha uma boneca, né? Que eu ganhei da minha mãe, né, dos meus pais, uma Suzy, que corresponde hoje em dia como se fosse a Barbie. Naquela época todo mundo tinha Suzy lourinha, Suzy moreninha. É verdade. Né? E a minha era uma Suzy baianinha, né? Ela tinha um cabelinho preto, muito comprido, né? Tava fantasiada de baianinha, aquele lacinho na cabeça, aquela sainha, blusinha, colarzinho, me lembro de tudo, pulseirinha. E eu brincava muito com ela, porque ela tinha um olho muito bonito de vidro azul. Muito bonita a boneca. E eu brincava muito com ela, adorava pentear o cabelo dela, dormir com ela e tal. E tudo bem, era a minha companhia. Aí teve um dia, né, que minha mãe teve que sair com meu pai, resolveu um problema com ele, eu fiquei em casa com as minhas irmãs, enfim. E continuava com a boneca, brincando, porque eu sempre tava com ela, assim, brincando, penteando o cabelo, né, ela tava sempre comigo. E nesse dia, peguei a boneca, tava brincando normalmente, eu olhei esse bolinho dela, daqui a pouco eu olhei de novo e vi uma coisa assim, por trás dos olhos, se mexer. Um brilho assim diferente, eu vi uma coisa assim por trás dos olhos, uma imagem. Aí eu fixei bem, assim, o que é isso? Quando eu fixei bem essa imagem, né, fiquei olhando para os olhinhos dela, eu vi, assim, tipo, o meu pai e minha mãe numa recepção, como se fosse uma recepçãozinha, meu pai sentado num canto, minha mãe em outro, eles não estavam sentados juntos, tinha um senhor no meio, uma senhora, um quadro, me lembro bem, umas poltronas até bonitas. Eu olhei aquilo, eu pensei, meu pai, minha mãe, nesse lugar, tudo bem. Eu pensei, eles saíram mesmo, mas eu achei estranho aquilo, ter aparecido essa imagem pra mim, que até então nunca tinha, eu olhava, era normal, nunca tinha visto nada. Aí passou, não demorou muito quando meus pais chegaram, eu falei, mãe, a senhora foi em tal lugar assim, que era tipo uma recepção, que a senhora sentou com o papai, mas não junto dele, você sentou num lugar, tipo numa poltrona, ele em outra, tinha uma pessoa assim, a poltrona era dessa cor, tinha um quadro, uma recepçãozinha assim, não muito grande. Eu expliquei mais ou menos, detalhei para ela. Ela foi, eu fui realmente nesse lugar, tinha esse quadro, não sentei junto do seu pai, assim, do lado, a gente não sentou junto, sentou separado. Mas por quê? Eu disse, mãe, porque eu peguei a boneca, quando eu olhei para os olhos dela, assim, que eu fixei mesmo, eu vi essa imagem, eu vi essa visão. E eu achei estranho. E minha mãe achou estranho, mas você vendo alguma coisa, assim, de repente... Porque, tipo assim, a minha irmã na época não entendia, né? Que ela tinha esse dom, né? Ela tinha esse dom de ver as coisas, né, Leia? Ela sempre foi muito sensível, ela às vezes chorava à toa. Então, assim, depois com o tempo, né, a minha mãe e ela foram procurando, né, lugares assim, pra entender o que estava acontecendo. E foi que foi isso, esse fenômeno, porque depois disso... Eu pegava a boneca, eu não conseguia ver mais a Suzy como a minha boneca. Eu olhava, via aqueles olhos e eu ficava assustada, achando que ia ver outras coisas. Exatamente. Entendeu? Então eu pegava a boneca, eu não queria mais brincar. Eu olhava, tipo assim, eu pegava a boneca, mas eu não olhava para os olhos da boneca. Eu olhava pro cabelo, para ela assim... de repente, mas ela olhar assim, a boneca. Eu achava que se eu fosse olhar de novo muito fixamente para os olhos da boneca, que eu ia ver outras coisas. Isso. E isso me assustou na época. Fiquei meio assim. E a partir dali, a minha mãe, né, começou a perceber que realmente ela tinha um dom, né, uma vertente para esse caminho da espiritualidade, né? E ela própria depois percebeu, né, esse dom que ela tinha foi quando ela começou a ficar assustada, porque ela não queria ver, né? Não queria aceitar esse dom, né? Então, foi isso. Léia, você quer falar mais alguma coisa? Não, era só esse relato mesmo, né? E depois, futuramente, em outros lugares, né? Assim, mais, assim... Que você começou foi a entender mais, para entender, né? Um lugar mais, assim... Para você se espiritualizar mais, eu explicando. Então, tinha pessoas que falavam, não, isso é
De repente é um dom que se você desenvolver, se você não tivesse esse receio, esse medo, não tivesse ficado assustada, você poderia ver outras coisas, assim como outras pessoas vejam, só que você deixou de lado e isso te assustou um pouco. Mas é um relato que foi uma coisa diferente, que marcou. Marcou muito. E marcou, que realmente eu vi aquela cena todinha como se eu estivesse junto com a minha mãe lá. E ela relatou para minha mãe com detalhes o quadro, o que tinha no quadro, como eram as pessoas que estavam no ambiente, né? Na época que a minha mãe não sentou junto do meu pai, ela realmente não sentou. Foram muitos detalhes, né? Detalhes mesmo. E aí ela ficou muito assustada com essa experiência depois, né? E ficou pavor da boneca. Aí depois eu deixei de lado, até pegava, mas não conseguia olhar ela assim fixamente para os olhos. Eu também não via mais ela como uma boneca, eu via ela como uma coisa assim diferente. Não sei, como se fosse um amuleto, como se fosse alguma outra coisa. Não via ela mais como boneca. Tirou aquela inocência, né, da boneca, aí eu não quis mais saber dela. Muito interessante, né? Aí eu dei para outra criança, né? Aí bom, gente, o relato foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Foi uma coisa assim que ficou na nossa família, né? A Leia tem muitos outros relatos. Ela sonha certas coisas, intuições. Mas eu vou trazer, né? Porque ela tá um pouquinho tímida. Hoje, assim, foi meio complicado de eu trazer ela, porque eu sou mais enxerida, né? Eu gosto mais de gravar e ela é meio tímida. Mas ela vai se soltar, né? E aí ela vai vir aqui e vai contar outros relatos pra vocês, tá bom? Um grande beijo. Deixa aí no comentário o que vocês acharam dessa história. Se você já teve uma experiência semelhante, tá? Deixa aí nos comentários, que aí eu mostro pra Leia, né? Porque ela falou, ai, será que vão comentar, não sei o que, tal. Eu falei, com certeza, né? Deve ter pessoas que já teve experiência parecida com essa, tal. E próxima vez eu trago ela de novo aqui pra vocês, tá bom? Um beijo grande, manda um beijo pra galera. Tchau, boa noite, fiquem com Deus e até breve. Então tá, amores. Beijo, queridas.